O que é o Apocalipse? E quando ele começa? Quais são as 7 bem-aventuranças do Apocalipse? Qual o sentido das visões? E qual o mistério das 7 estrelas? É isso que vamos ver nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, conhecermos os mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Neste vídeo, abordaremos o capítulo 1 do livro do Apocalipse, que traz o seu título, A Revelação de Jesus Cristo, uma saudação do próprio João, o tema do livro e a primeira visão. O primeiro capítulo é uma espécie de carta de apresentação do livro inteiro, introduzindo o autor e sua mensagem, além de aludir em termos breves ao que está contido no livro. Essa carta só tem conclusão no final do livro, onde se lê: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Portanto, o livro é moldado na forma de uma carta endereçada às 7 igrejas da Ásia Menor e, através dessas, à Igreja Universal. O capítulo 1 do Apocalipse diz do que se trata o livro e faz a abertura da primeira visão, Cristo no meio das 7 igrejas. Esse é um padrão do Apocalipse. Temos este preâmbulo para a visão das 7 igrejas, um para os 7 selos, um para as 7 trombetas e também para as 7 taças. O primeiro verso do Apocalipse diz de imediato o que ele é: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. A revelação foi dada a João em visões, cujo conteúdo ele escreveu no livro que temos hoje. Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação, ou seja, o Apocalipse não é uma ocultação, um mistério inescrutável, mas sim uma revelação. Esse livro desvenda os acontecimentos, e João atesta tudo quanto viu como sendo palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Em resumo, esta palavra de Deus é um testemunho acerca de Jesus Cristo, uma revelação de sua pessoa e de sua volta. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nos tempos do Novo Testamento, além de muitos não saberem ler, os livros eram raros, grandes e caros. Então era necessário fazer a leitura pública dos poucos exemplares que havia. Bem-aventurado quem ler a profecia para a igreja e quem a ouvir e atender o que a mensagem diz. Por falar em bem-aventuranças, o livro do Apocalipse contém 7 dessas bem-aventuranças. A primeira, em Apocalipse 1 e 3, bem-aventurados os que derem ouvidos e obedecerem. Ou seja, felizes são aqueles que ouvem e observam o que aqui é dito. A segunda, em Apocalipse 14 e 13, diz que bem-aventurados são os mortos que morrerem no Senhor. Esses agora descansam, suas obras os seguem e lhes servem de bênção, e viverão para sempre. A terceira está em Apocalipse 16 e 15. Bem-aventurados aqueles que conservam suas vestes sem mácula e que esperam pelo retorno imediato do seu Senhor. Sua esperança se cumprirá e sua fidelidade será recompensada. A quarta bem-aventurança, Apocalipse 19 e 9. Bem-aventurados os que são convocados às ceias das bodas do Cordeiro. A quinta, em Apocalipse 26, bem-aventurados e santos os que tiverem parte na primeira ressurreição, sobre os quais a segunda morte não tem poder. A sexta bem-aventurança, Apocalipse 22 e 7. Bem-aventurados os que observarem e obedecerem às declarações deste livro. E a sétima bem-aventurança, Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurados os que observam os mandamentos de Deus. Esses terão acesso à árvore da vida, isto é, participarão da vida eterna. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós, e paz da parte de Deus,
daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Após a introdução, nós temos uma saudação de João endereçada às 7 igrejas. Essas são as 7 igrejas da Ásia, abordadas nos capítulos 2 e 3, cujos vídeos já estão aqui no canal. A Ásia Menor era uma província romana localizada no oeste da atual Turquia. Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, na tradição judaica, é um desenvolvimento do nome de Deus revelado a Moisés em Êxodo 3 e 14, o Eu Sou. Os 7 Espíritos são uma referência ao Espírito Santo, como vemos no capítulo 4, o Diante do Trono. E da parte de Jesus, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus Cristo é o cabeça da ressurreição, se levantou da morte para não morrer mais. Ele é o Messias, o rei muito acima de todos os reis da terra, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao derramar seu sangue por nós. Assim, a saudação se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos fez reis, sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os que são de Cristo são sacerdotes e reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Essa ideia vem do texto de Êxodo capítulo 19, verso 6, onde Deus prometeu a Moisés que Israel estava destinado a tornar-se um reino de sacerdotes, uma nação santa. E é isso que fomos feitos em Cristo Jesus. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. 2 textos são unidos aqui, Mateus 24 e 3 e Zacarias 12 e 10. Mateus diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Já Zacarias diz: olharão para mim, a quem traspassaram. Além disso, o texto também retoma Daniel 7 e 13. Eis que vinha com as nuvens dos céus, como o Filho do Homem. A quantidade de texto bíblico referida em cada ponto do Apocalipse é extraordinária. É importante notar essa riqueza. Aqui temos também o tema do livro, a segunda vinda de Cristo e os acontecimentos que levam ao grande final. A volta de Jesus será um acontecimento público e visível a todos. Quando Cristo voltar, todos o verão e terão de encarar a verdade de que Jesus de Nazaré é o nosso Senhor e Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E quem diz isso aqui é o Senhor Deus. E significa que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas, a causa e o propósito. No verso 17, o Senhor Jesus diz isso acerca de si mesmo, o que também se repete em Apocalipse 22 e 13. Eu, João, vosso irmão e companheiro convosco nas aflições, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava exilado na ilha de Patmos e se apresenta como irmão e companheiro dos que estão sofrendo a perseguição por causa da fé em Jesus. Os apóstolos eram a grande liderança da igreja, estando em altíssima conta junto aos discípulos. Eles inspiravam a perseverança que tanto precisamos na tribulação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. João escreve para encorajar os crentes que sofriam perseguição, porque se recusavam a adorar o imperador como um deus. Isso era considerado uma traição ao Estado. João se colocara ao lado de Cristo, recusando-se a deixar-se envolver em qualquer adoração idólatra, como, por exemplo, o caso do culto ao imperador. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Em 2 Coríntios 12, verso 2,
Paulo diz não saber se aquele arrebatamento ali descrito fora no corpo ou não. No caso de João, ele claramente disse ter um arrebatamento no espírito, e foi assim que teve suas visões, ou seja, em êxtase. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Ao contrário do que fora dito a Daniel, no capítulo 12, verso 4, o Apocalipse não seria um livro selado. Suas profecias devem ser propagadas para o consolo dos mártires e de toda a igreja. Quando um livro de profecia era selado, o significado disso era que sua revelação era para uma geração futura. Mas a revelação do Apocalipse é para a igreja inteira em todas as suas gerações, para que todos permaneçam firmes. A ordem de escrever repete-se por 12 vezes neste livro. As 7 cidades formavam um círculo, começando em Éfeso e prosseguindo na ordem dada até fechar o círculo em Éfeso novamente. Eram 7 distritos postais à margem da grande estrada circular que unificava a área mais populosa e rica da província. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 castiçais de ouro. Aqui temos mais um padrão que aparece várias vezes no livro. João ouve uma voz que anuncia uma revelação, e quando olha, tem uma visão. Essa visão que começa aqui vai até o final do capítulo 3. O verso 20 diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. O castiçal de 7 hastes do Antigo Testamento estava no lugar santo do tabernáculo. Era uma única peça, mas composta de 7 hastes. Assim também, a igreja está no santo, e é uma só, embora composta da pluralidade dentro da unidade. O número 7 fala também de sua plenitude e de suas perfeições em Cristo. Embora componham uma unidade, cada candeeiro também se destaca, e é uma expressão local da Igreja Universal, sendo responsável pela sua própria pureza e o uso da luz de Deus, a fim de iluminar a comunidade onde se encontra. Quando se faz um estudo do Apocalipse, há vários pontos de vista que precisam ser levados em conta para abordar os vários sentidos contidos no texto, e daí extrair seu significado. Tomemos como exemplo o caso das 7 igrejas, em seu sentido simbólico, histórico, espiritual e profético. Do ponto de vista simbólico, as 7 igrejas representam a Igreja Universal. O número 7 é usado como seu valor simbólico. Assim, neste livro também temos 7 selos, 7 trombetas, 7 personagens, 7 visões dos adoradores do Cordeiro e da Besta, 7 taças, 7 visões sobre a queda de Babilônia, Satanás e seu reino. Do ponto de vista histórico, havia 7 igrejas na época que precisavam das instruções contidas neste livro. Portanto, é também histórico. Muitas das suas profecias têm como pano de fundo condições existentes no fim do 1º século e início do 2º. Do ponto de vista espiritual, essas 7 igrejas representam condições espirituais das igrejas cristãs. Em todas as épocas da história, é possível encontrar simultaneamente igrejas com tais características. Do ponto de vista profético, as 7 igrejas representam profeticamente 7 estágios da história da igreja cristã até o tempo da segunda vinda de Cristo. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa visão é a revelação de Jesus Cristo como Messias, o juiz de toda a terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor da história de toda a igreja. A passagem utiliza as palavras de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, identificando-o claramente como Messias, o Rei de Israel. Filho do homem é uma linguagem também extraída do livro de Daniel para o Messias, um título que Jesus muito aplicou a si mesmo. A veste comprida e o cinto de ouro eram utilizados por reis e sacerdotes e representam seu sacerdócio e realeza. Jesus está no meio da sua igreja. A unidade da igreja não é dada por sua organização e administração, mas pelo seu relacionamento com Cristo. As igrejas são inseparáveis de seu cabeça e centro, que é Jesus, o qual se move entre os castiçais com a dignidade e a autoridade do sumo sacerdote eterno.
e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os cabelos brancos representam sabedoria, autoridade, eternidade e identificação com Deus Pai, que é apresentado assim em Daniel, capítulo 7, verso 9. O que foi dito sobre o Pai no Antigo Testamento é aplicado ao Filho por todo o Apocalipse. Os olhos, como chama de fogo, revelam a ciência divina, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa característica é destacada na carta à igreja de Tiatira, justamente a igreja da Era das Trevas, lembrando-a da onisciência e da ira do Cordeiro. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Seus pés são majestosamente reluzentes, e remetem ao bronze dos móveis ligados à expiação no tabernáculo e no templo. Sua voz é potente e majestosa, lembrando o trovão e o rugido das grandes cataratas. Essa é a mesma expressão usada para a voz de Deus em Ezequiel 43, verso 2. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, como veremos no verso 20. Esta é mais uma das características do Apocalipse. Várias vezes, o livro dá a interpretação dos símbolos, de modo que isso não depende do conhecimento prévio das Escrituras, nem de qualquer especulação. Jesus está no meio dos 7 castiçais e tem na mão direita as 7 estrelas. Ele é o Senhor da igreja e responsável pelos seus mensageiros. A espada aguda de 2 gumes é a palavra da sua boca, a palavra de Deus, como vemos em Efésios 6 e 17 e Hebreus 4 e 12, por exemplo. O brilho do seu rosto, como o sol, revela seu resplendor e também nos remete ao fim do livro, que mostra que, na Nova Jerusalém, não há necessidade de sol. Ela é iluminada pela luz de Deus e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. João cai a seus pés como morto. Isso acontece em diversas passagens da Escritura. Só a graça de Deus pode nos capacitar a estar na presença da sua glória. Ele é fortalecido pelo toque da mão direita e o consolo de sua voz, dizendo: Não temas. E o que vivo? Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus tem vida em si mesmo, e ressuscitou para nunca mais morrer, estando acima da morte. O fato de que Cristo morreu, mas não permaneceu morto, serve de consolo, pois em sua vitória também triunfaremos. E assim, os irmãos não precisavam temer nenhuma perseguição do império, ainda que fosse a própria morte. Ter as chaves significa que ele tem autoridade sobre a morte e o inferno, que no Apocalipse aparecem sempre juntos. Toda a autoridade final reside em Jesus Cristo. Ele tem o poder sobre a morte e o Hades, sendo ele mesmo a ressurreição e a vida. É assim que Jesus se apresenta à igreja de Esmirna, que enfrenta perseguição, prisão, tortura e morte. Em cada uma das 7 cartas, encontramos algum desses atributos de Jesus descritos aqui no capítulo 1, conforme a situação de cada igreja. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Jesus diz a João para escrever as coisas que ele estava vendo naquele momento, e também as que logo em seguida lhe seriam mostradas. Além disso, a revelação diz respeito às coisas presentes para João e as igrejas de sua época, mas também às coisas que viriam depois. O Apocalipse cobre toda a história até a consumação dos séculos e o novo céu e nova terra. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mistério no Novo Testamento é um segredo aberto, de caráter divino. Trata-se de uma verdade profunda
antes oculta, mas agora aberta, franqueada, a ser conhecida por todos que queiram seguir o Evangelho de Cristo Jesus, aos quais, disse ele, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. No entanto, quem são esses 7 anjos? Seriam anjos como nas visões das 7 trombetas e das 7 taças? Vejamos algumas possibilidades. A palavra anjo em grego significa mensageiro e pode se referir a um ser humano ou a um ser angelical mesmo. Assim, há quem pense que as 7 estrelas são anjos responsáveis por proteger e servir cada igreja local. A dificuldade dessa interpretação é que é difícil enquadrar seres angelicais nas repreensões e nos elogios que cada igreja recebe. Há quem pense que as 7 estrelas são um símbolo das 7 igrejas do ponto de vista celestial, e os 7 castiçais representam as igrejas do ponto de vista terreno. Ou seja, tanto as 7 estrelas quanto os 7 castiçais, na verdade, são símbolos das 7 igrejas. A dificuldade dessa interpretação é que ela vai contra a própria estrutura do versículo 20, que diz que as estrelas são uma coisa e os candeeiros são outra coisa, os castiçais são outra coisa. As estrelas são os anjos e os castiçais são as igrejas. Há quem ache que as 7 estrelas seriam as pessoas que levaram as cartas para as 7 igrejas, ou seja, cada um dos mensageiros enviados a uma das 7 igrejas. A dificuldade desse texto é você imaginar que o carteiro está sendo repreendido na carta que ele está entregando a cada uma daquelas igrejas. E por fim, com relação à liderança, o ponto de vista de que as 7 estrelas representam os ministros do Evangelho, pastores, auxiliares e representantes de Cristo, para que a igreja seja ajudada e guiada através de sua história. Do nosso ponto de vista, essa é a interpretação correta do versículo, a melhor de todas as interpretações apresentadas até o momento. O capítulo 1 termina no verso 20, mas seu assunto continua pelos capítulos 2 e 3. Bem-vindo ao estudo do Apocalipse capítulo por capítulo, através dos vídeos aqui do canal. Todos eles já estão disponíveis. E que você seja alcançado pelas bem-aventuranças do livro. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal e acione o sininho. Comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.